Olá, galera do Clique Studio. Aqui é o professor Montenegro. Estaremos estudando aí um pouquinho de física com vocês durante o nosso curso. Vamos começar então hoje com a primeira aula de hidrostática. O que nós temos então quando falamos em hidrostática? Hidrostática é o seguinte: você vai pensar em equilíbrio e detalhe, equilíbrio do líquido. Quando você coloca um corpo dentro do líquido, ou o que o líquido pode executar em relação a trabalho, em relação à energia e em relação ao seu comportamento. Para isso, nós vamos então começar a falar sobre o que é pressão. Pressão, você vai considerar toda vez que existe uma força aplicada em uma certa área. E para isso, para você ter uma ideia, você vai fazer o seguinte: você vai dar uma olhadinha aqui na figurinha que nós temos aqui ao lado e nós vamos encontrar um elefante. Muito bem, você sabe que o elefante, apesar de ter uma grande massa, exercer uma grande força sobre a superfície, você vai então observar que a pressão que ele exerce no solo não é tão grande. Mas por que a pressão não é tão grande? Então você vai observar que a pata é uma pata grande, são 4 patas, uma superfície enorme, em relação, claro, ao ponto de aplicação. E o que você vai observar então é que essa distribuição da força nessa área fará com que a sua pressão seja reduzida. Você vai também observar aqui que uma bailarina também observe uma massa bem menor do que do elefante. Porém, quando ela está na ponta do pé, você terá uma área bem reduzida. E com essa área bem reduzida, nós teremos então uma pressão maior. Observe então que a pressão, ela vai depender de 2 fatores importantes. Quais são esses 2 fatores importantes? Força aplicada e área de ação dessa força. Observe aqui no slide. Observe que na primeira figura, você tem ali uma força aplicada e essa força ela está perpendicular, ela é normal à superfície. E nesse caso, essa força ela está integralmente aplicada na pressão. Então você terá que pressão é força sobre área. Já no segundo caso, você vai observar que a força ela está inclinada num certo ângulo θ em relação à superfície. E nesse caso, uma parcela da força é que vai realizar mesmo a pressão. Então, qual é a parcela? A parcela ou componente vertical dessa força. Então, essa componente seria F seno de θ. Então, a pressão será força vezes seno de θ, a sua componente, sobre a superfície. Muito bem, pessoal. Você sabendo já como é que funciona a pressão nesses casos, nós vamos então agora verificar como você poderia aplicar esse conhecimento dentro de um exercício. Vamos lá para o primeiro exercício. Um tijolo com as dimensões indicadas é colocado sobre uma mesa com tampo de borracha, inicialmente de maneira mostrada em 1 e posteriormente na maneira mostrada em 2. Na situação 1, o tijolo exerce sobre a mesa uma força F1 e uma pressão P1. Na situação 2, a força e a pressão exercida são F2 e P2. Nessas condições, pode-se afirmar que... Muito bem, então o exercício ali está pedindo para que você faça uma relação entre as forças exercidas e entre as pressões exercidas. Você está observando que nos 2 casos, a força que o tijolo exerce nessa superfície, nesse tampo de borracha, é o próprio peso do tijolo. Isso quer dizer que as forças são iguais. Porém, observe que no primeiro caso, a área de ação dessa força, determinada pelas laterais BC, essa área é bem maior do que a área no segundo caso, que é determinada pelas laterais AC. O que nós teremos então? Onde a pressão é maior? Onde a superfície é menor. Então a pressão 2 será maior que a pressão em 1.
tá ok? Então você vai procurar lá nas alternativas, as forças 1 e 2 são iguais e a pressão 2 maior que a pressão 1, então você terá ali a letra C. Ok, pessoal, vocês observaram a aplicação da parte conceitual num exercício conceitual, tá ok? Você está observando que é muito simples, dinâmico, claro, a aplicação dessa pressão. Agora nós vamos observar num cálculo. Como é que você executaria o cálculo num exercício de pressão? Dê uma olhadinha no exercício. Um gás encontra-se contido sobre a pressão de 5 vezes 10 da potência 3 newtons por metro quadrado no interior de um recipiente cúbico, cujas faces possuem uma área de 2 metros quadrados. Qual é o módulo da força média exercida pelo gás sobre cada face do recipiente? Muito bem, então a pergunta é, qual o módulo da força exercida? E você sabe qual a pressão que o gás está submetido. Então você tem uma pressão 5 vezes 10 da potência 3 newtons por metro quadrado. Dá uma olhadinha, dados. Pressão 5 10 da potência 3. Área 2 metros quadrados. Vamos lá para o cálculo então da força. Pressão é igual a força sobre área. Substituindo os dados, nós teremos força igual a pressão 5 10 da potência 3, área 2. Executando o produto, então nós teremos força igual a 1 vezes 10 da potência 4 newtons. Então, força é igual a 1 vezes 10 da potência 4 newtons. Procurando nas alternativas, você encontrou, então, a letra A. Beleza? Pessoal, agora o que nós vamos observar é que existe uma grandeza muito importante, que é densidade. E também, dentro do nosso estudo, a massa específica. Agora você vai ficar perguntando, qual é a diferença entre densidade e massa específica, já que as fórmulas são bem semelhantes. A densidade é massa pelo volume e a massa específica também é massa sobre volume. Qual a diferença entre a massa específica e a densidade? A diferença básica entre eles é que quando você fala em densidade, você pega todo o volume do corpo. Enquanto que na massa específica você só pega o volume maciço. No caso do navio, você observa que o navio, sendo feito de aço, ele consegue boiar. Por que ele consegue boiar? Ele boia porque a sua densidade é menor que da água. Mas o que faz ele ter uma densidade menor que da água? É um grande volume vazio, mesmo ele sendo de aço, e a sua massa específica ser maior que da água. Ok? Vamos então observar que para executar a transformação de unidades de medida, é importante que você tenha bem claro que apesar de normalmente a densidade ou massa específica ser dada em grama por centímetro cúbico, você trabalha muitas vezes no sistema internacional, que é o quilograma por metro cúbico. Para fazer a transformação, então o que você tem que fazer? Você vai ter que multiplicar por 10 na potência 3. Dá uma olhadinha lá no slide. Então, a densidade, massa pelo volume, e a massa específica, densidade, massa pelo volume. Aí o que você tem lá? 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Esse fator 1000, 10 da potência 3, é o fator que executa a transformação da densidade ou massa específica em grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Ok, moçada, vamos fazer então um exercício agora para a aplicação desse conhecimento. No primeiro exercício, nós temos o seguinte. Qual é, em gramas, a massa de um volume de 50 centímetros cúbicos de um líquido, cuja densidade é igual a 2 gramas por centímetro cúbico? Então, começamos retirando os dados. Dados fornecidos lá no texto. Volume, 50 centímetros cúbicos. Densidade, 2 gramas por centímetro cúbico. Importante observar que essa densidade está dizendo que o volume deve estar em centímetros cúbicos.
E observe que o volume está em centímetros cúbicos. Isso quer dizer que na hora de calcular a massa, você terá então a resposta em gramas. Pegando a formulinha da densidade, massa pelo volume, nós vamos então isolar a massa. Massa é igual a densidade vezes volume. E aí nós teremos então que massa é igual densidade 2 vezes volume 50. Então a massa será igual a 100 gramas. Pessoal, vamos então para o próximo exercício, onde 4 cubos metálicos homogêneos iguais, de aresta 10 centímetros, acham-se dispostos sobre um plano. Sabe-se que a pressão aplicada pelo conjunto sobre o plano é 10 da potência 4 newtons por metro quadrado. Adotando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual a densidade dos cubos? Então observe, primeiro, você tem 4 cubos, eles estão empilhados. E aí você tem então que somente uma pequena superfície, na verdade a superfície de contato é a superfície de um dos lados do cubo, está recebendo a ação do peso dos 4 cubos. Então observe, ó, dados, aresta 10 centímetros, que é igual a 10 da potência menos 1 metro. Estamos colocando já no sistema internacional porque a pressão está no sistema internacional. Pressão é 10 da potência 4 newton por metro quadrado. E G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, a pressão é dada por força sobre área. E aí nós vamos então isolar essa força. Então ficará força é igual a pressão vezes área. Vamos substituir os dados. Então força é igual a 10 da potência 4 vezes a área, que seria aresta ao quadrado. 10 da potência menos 1 ao quadrado. Então a força exercida será igual a 10 da potência 2 newtons. Ok? Primeira parte. A pressão, aliás, a força é o peso dos corpos, 10 da potência 2. Agora nós vamos calcular então a massa. Então peso é massa vezes gravidade, que será igual a força 10 da potência 2. Então nós teremos massa vezes G10 é igual a 100, massa igual a 10 quilogramas. E agora que nós já temos a massa, vamos determinar o volume para que possamos calcular então a densidade. V é igual a 4 vezes aresta ao cubo, que é igual a 4 vezes 10 da potência menos 1 ao cubo. Então nós teremos um volume igual a 4 vezes 10 da potência menos 3 metros cúbicos. E agora então vamos determinar a densidade. Formulinha da densidade, massa pelo volume. Então nós teremos lá, densidade é massa, que vale 10, sobre o volume, que é 4 vezes 10 da potência menos 3. Então, executando a conta, 10 por 4 deu 2,5, vezes 10 da potência 3 quilogramas por metro cúbico. Ok, moçada? Clique Estude, estamos terminando a nossa aula sobre a introdução ao estudo de hidrostática. Assista novamente essa aula, se você ficou com alguma dúvida. Volte quantas vezes você precisar. Fique sem dúvidas para que você possa continuar o nosso estudo, ok? Um abraço para você e até a próxima aula.